Olá, sou Daniele Cavalcante, professora de matemática da Rede SESI Pernambuco. Dando continuidade ao projeto Prepara SESI, vamos ver agora um conteúdo muito importante para os alunos do primeiro ano, que se chama função exponencial. Função exponencial é uma função onde a lei de formação é dada por a elevado a x, onde esse a é qualquer número maior do que zero e diferente de 1. O gráfico da função exponencial é uma curva, que a gente chama de curva exponencial. Essa curva é uma curva crescente quando essa base A é maior do que 1, ou é uma curva decrescente quando essa base A é maior do que 0 e menor do que 1. Uma função exponencial nunca toca o eixo x, porque não há raízes. E sempre toca o eixo y na parte positiva. Uma função exponencial é resolvida através de uma equação exponencial, que são equações cuja incógnita aparece no expoente e cuja base deve ser positiva e diferente de 1. Como nós podemos resolver as equações exponenciais? Sempre reduzindo a uma mesma base, porque iremos trabalhar com os expoentes. Podemos concluir, então, que a gente deve descartar as bases e trabalhar com os expoentes, porque uma função exponencial é caracterizada pela variável no seu expoente. Coloquei como exemplo aqui essa função bem simples, onde o expoente x está aqui e eu quero o valor dele, o valor de x. Então, vou ter que transformar essa base na base x, na base 3, porque elas devem ser iguais. Mas como é que eu posso transformar essa base 81 na base 3? Fatorando. Quando eu falo em fatorar, eu estou falando em decompor em fatores ou em números primos. Mas o que é um número primo? É um número que só tem como divisor o 1 e ele mesmo. Então, o 3, que já está na forma fatorada, eu repito, 3 elevado a x mais 1. O 81 eu vou fatorar, que vai ser 3 elevado a 4. Como é que eu cheguei a esse resultado? 81, começo a decompor por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Vai aparecer 3 elevado a 4. As bases são iguais, então a gente pode descartar e trabalhar apenas com o expoente. X mais 1 igual a 4. Podemos observar que se transformou numa equação do primeiro grau. Então, vamos resolver variável de um lado, número do outro. Então, podemos dizer que x é 3. Como nós podemos perceber ou ter a certeza que essa resposta está correta? Se a gente substituir esse 3, esse x por 3, vai ficar 3 elevado a 3 mais 1, ou seja, 3 elevado a 4, que vai dar como resultado 81. Então, essa equação está correta. O exemplo 2 é um pouco diferente, porque eu percebo que tem uma fração, mas o modo de resolver é o mesmo. Primeiro modo, nós temos que, primeira etapa, da resolução, devemos ter que transformar em bases iguais. Eu sei, se eu fatorar o 25, vai aparecer 5 elevado a 2, que multiplica x menos 1, igual a 1 sobre, se eu fatorar o 125, vai dar 5 a terceira. Podemos cortar as bases, visto que elas são iguais? Não. Por quê? Como a gente está trabalhando com fração,
Esse termo aqui também é uma fração. Aqui é sobre 1, não é isso? Podemos observar que esse primeiro 5 está na parte do numerador e esse segundo 5 do outro membro está na parte do denominador. Ou seja, não estão no mesmo nível, então a gente não pode cortar. Então nós temos que inverter para ficar no mesmo nível. Inverter essa base aqui. Sabendo que quando a gente inverte a base, o expoente fica negativo, que é uma propriedade da potência. Repetir aqui o 5 elevado a 2 vezes x menos 1 e invertir. 5 elevado a menos 3. Agora sim, podemos descartar as bases e trabalhar apenas com os expoentes. Aplicando aqui a propriedade distributiva, 2x menos 2 igual a menos 3. Eu sei que 2x vai ser igual a menos 3 mais 2. Ou seja, 2x é igual a menos 1. Quem é x? Menos 1 meio. O terceiro exemplo é um pouco diferente dos dois primeiros. Por quê? Porque aparece aqui um fator multiplicativo. Mas a gente sabe bem que a propriedade contrária, inversa da multiplicação é a divisão. Então, se esses 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 4 elevado a x menos 1 igual a 96 dividido por 3. 4 elevado a x menos 1, fazendo essa divisão aqui, eu vou encontrar o número 32. Eu sei que nem o 4 e nem o 32 estão na base, porque as bases de uma equação exponencial são os números primos. E também a base 10. Então, a gente pode perceber que as bases são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vamos incluir aqui o 10. Então, o 4 não está em nenhuma dessas bases aqui. Então, a gente vai fatorar. Fatorando 4 em números primos, vai aparecer 2 ao quadrado, que multiplica x menos 1. Fatorando 32, 2 à quinta. Descartando as bases, trabalhando apenas com os expoentes, temos 2 que multiplica x menos 1 igual a 5. Propriedade distributiva, que é multiplicando, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes menos 1, menos 2, igual a 5. Então, podemos dizer que 2x é igual a 5 mais 2, ou seja, 2x é 7. X vai ser igual a 7 sobre 2, 7 meios. É a solução dessa equação exponencial. Já nesse exemplo 4, nós temos uma equação exponencial de uma forma mais composta. Por quê? Nós temos aqui a base 2 elevado a um expoente composto. Então, nós vamos destrinchar essa base aqui, aplicando também a propriedade de potência que a gente chama de produto de mesma base, que diz que o produto de mesma base, tipo A3 vezes A2, que é um produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes, ou seja, A elevado a 5. Mas podemos observar que aqui a gente vai aplicar a forma inversa. Aqui já está somando, né? Então, a gente vai aplicar a propriedade inversa, fazendo assim. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1 igual a 18. A gente destrinchou as bases. Destrinchou as bases e os seus expoentes, não é isso? Então, repetindo aqui, 2 elevado a x vezes. O que é 2 elevado a 2? 4. Mais 2 elevado a x vezes. O que é 2 elevado a menos 1? 1 meio. Igual a 18. Podemos observar que nós temos aqui nos dois termos
esse 2 elevado a x em comum. Então, a gente pode colocar em evidência 2 elevado a x vezes 4, dividido por 2 elevado a x, quem sobra? 4. Mais 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x, aqui nesse termo, quem é que sobra? 1/2. Igual a 18. Então, 2 elevado a x vezes. Vamos resolver essa adição de fração? Podemos resolver pelo modo trivial, tirando MMC, ou pela borboleta, que é uma dica para quem não conhece. Aqui é como se eu tivesse o denominador 1. Então, pela borboleta, basta multiplicar os denominadores. 1 vezes 2, 2. Multiplico aqui uma multiplicação cruzada. 4 vezes 2, 8, mais 1 vezes 1, 1. 8 mais 1, 9. Então, o resultado da soma de 4 mais 1/2 vai dar 9/2, igual a 18. Esse termo aqui está multiplicando, então ele vai passar dividindo, ficando 2 elevado a x igual a 18, dividido por 9/2. 2 elevado a x, numa divisão de fração, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 2 elevado a x é igual a 18 vezes 2, 36, dividido por 9, 2 elevado a x é igual a 4. Agora sim, eu vou poder trabalhar essa base. Essa base 4, quando reduzi-la, quando fatorá-la, vai aparecer 2 ao quadrado. Bases iguais podemos descartar, então eu sei que x é 2. A função exponencial é uma função que não é só importante para a matemática e suas tecnologias. É um conteúdo que a gente pode encontrar em outras ciências, como biologia, física, química. Podemos encontrar também no ramo das engenharias, no ramo da economia. Eu coloquei aqui um exemplo que pode ser muito bem utilizado na área de biologia, onde que diz que em certas condições, o número de bactérias B de uma cultura é dada pela função exponencial Bt igual a 2 elevado a t sobre 12. Sabendo que o número de bactérias cresce em função do tempo t, com o número de bactérias após 96 horas. Se na questão não tivesse dito que é uma função exponencial, eu poderia já perceber por que a função exponencial é caracterizada pela variável, pela incógnita no expoente. Então, de acordo pela lei dessa função, que é Bt igual a 2 elevado a t sobre 12, onde t é 96 horas, quantas bactérias terá? Então, B, 96, é igual a 2 elevado a 96 sobre 12. B, 96, é igual a 2, 96 dividido por 12 é 8. Então, B, 96, vai dar 2 elevado a 8, é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que vai dar 256 bactérias. Também podemos encontrar a questão de função exponencial na matemática financeira, em relação a rendimentos. Aqui eu tenho um capital de R$10.000, que é aplicado a uma taxa de 12% ao ano por 4 anos. Qual seria o montante no final dessa aplicação? Para a matemática financeira, a gente sabe que, na parte de juros compostos, que montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a N, onde esse N aqui é a mesma coisa de tempo. Então, o montante vai ser o capital, que é de 10.000, vezes 1 mais essa taxa aqui, que está em forma percentual, tem que ser colocada em forma decimal, que é 0,12.
elevado a n, que é 4. Então, m vai ser 10.000, que multiplica 1,12 elevado a 4. Fazendo esse cálculo aqui, 1,12 elevado a 4, o resultado a gente multiplica por 1.000. Aí vai dar o resultado do montante, o resultado final dessa aplicação. Podemos observar que essa parte da matemática financeira, a gente aplica a função exponencial numa fórmula própria, que é a fórmula de juros compostos a parte de montante. As funções exponenciais estão presentes tanto no nosso dia a dia que o novo coronavírus, a curva do crescimento dos infectados pelo novo coronavírus é expressada por uma função exponencial. Como eu sempre digo aos meus alunos, a matemática está em tudo. Tudo que a gente passa na nossa vida, a gente tem a ver com matemática. Então, foi dito que a fórmula foi modelada, que a fórmula do crescimento do coronavírus é dada por essa fórmula xt igual a x0 vezes b elevado a t, onde xt é o número de casos de coronavírus em qualquer instante do tempo, x0 é o número dos casos iniciais ou também o valor inicial, b é o número de pessoas infectadas por cada pessoa doente, também chamado de fator de crescimento, e o t é o tempo que nesse caso vai ser medido em dias. Eu fiz aqui uma simulação em parte, uma tabela e em parte de gráfico. Nessa simulação aqui, eu coloquei B como 2. Observe, no primeiro dia, duas pessoas são infectadas. No segundo dia, 4, 8. No quarto dia, 16. Quinto dia, 32. Até chegar no 14º dia, que é de 16.384. Podemos observar que vai dobrando o número de casos de pessoas infectadas. Ou seja, a taxa de crescimento é muito grande. Quando o B é 3, ainda é maior a taxa de crescimento. Observe, no primeiro dia, 3 pessoas infectadas, no segundo, 9, no terceiro, 27, no quarto, 81, até chegar no 14º dia, mais de 4.782.969 pessoas. Ou seja, um crescimento muito rápido. Observando aqui a curva, é uma curva crescente. E a curva B3 é ainda maior do que a curva B igual a 2. Mas todo esse crescimento aqui é um crescimento exponencial. Ou seja, no primeiro caso, quando B é igual a 2, os valores vão dobrando. No segundo caso, quando B é igual a 3, os valores estão triplicando. Nem triplicando, 3 vezes mais, né? 3, 9, 27, é como se fosse a base 3 elevada a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4, 81. Cresce de uma maneira muito mais rápida. A função exponencial é uma função que cai muito, esse conteúdo cai muito no SSA1 e no Enem. Coloquei aqui 2 exemplos de Enem recente e SSA1, onde a gente pode ver esse conteúdo de função exponencial. Essa questão aqui foi do Enem, que diz o seguinte: um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 2 horas. Após esse período, constava no habitáculo do experimento uma população de 189.440 da citada bactéria. Constatou-se assim que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora. A quantidade inicial de bactéria era. Como eu poderia identificar que essa questão envolve função exponencial? Pela palavra-chave, dobrava.
dobrou, triplicou, quadruplicou. Eu sei que não é uma função linear. Eu sei que não é uma função quadrática. Será uma função exponencial. Então, podemos dizer que eu quero saber aqui a quantidade de bactérias, sabendo que após 2 horas, sabendo que ela aumenta, ela dobra a cada 0,25 de hora. Ou seja, podemos dizer que 2x é 0,25, dobrando 2x, 4x, vai crescer 0,25, 0,50, dobrar 4x, 8x, 0,75, sempre aumentando, 0,25, 0,25, e aqui dobrando, 16x, 32x, 64x, vamos ver aqui. Aumentando vai dar 0,75 mais 0,25, vai dar 1. Somando 0,25, 1,25, a gente tem que chegar até 2 horas. Aumentando 0,25, 1,50. Vou dobrar de novo. 128x, aumentando 0,25, 1,75. Vou dobrar de novo, porque ainda não chegou em 2 horas. 256x. Se eu somar 1,75 com 0,25, vai dar 2 horas. Em 2 horas, esse número de bactérias foi de 189.440 em 2 horas. Então, eu quero saber a quantidade inicial. Então, 256x é igual a 189.440. Então, posso dizer que x é 189.440 dividido por 256. Então, posso dizer que x vai dar 740. Então, a quantidade inicial de bactérias, 740. Esse outro exemplo é uma questão do SSA1, que é destinado aos alunos que estão fazendo o primeiro ano, o vestibular seriado da UPE. Os técnicos de um laboratório observaram que uma população de certo tipo de bactérias cresce segundo a função Bt igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t, onde t é o tempo, medido em horas. Qual o tempo necessário para que ocorra uma produção de 6,4 vezes 10 a décima bactérias? Batendo o olho, a gente já pode observar que é uma função exponencial. Por quê? A variável, no caso, o tempo, encontra-se no expoente. Então, a lei da função diz que Bt é igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t. Eu quero saber qual é o tempo necessário, ou seja, eu quero saber o tempo para que ocorra uma reprodução de 6,4 vezes 10 a décima bactéria. Então, aqui vai ser 6,4 vezes 10 a décima, aqui 10 a nona, vezes 4 elevado a 3t. Esse termo aqui é o fator multiplicativo, está multiplicando, vai passar dividindo, ficando 6,4 vezes 10 a décima sobre 10 a nona, igual 4 elevado a 3t. Observe, divisão de bases iguais. Repete a base, no caso 10, e subtrai os expoentes. 10 menos 9, 1, igual a 4 elevado a 3t. 6,4 vezes 10 elevado a 1, que é 10, vai dar 64, igual a 4 elevado a 3t. As bases não estão iguais, mas eu sei que eu posso fatorar, não é isso? O 4, quando eu fatoro, vai dar 2 ao quadrado, que multiplica 3t, e o 64 vai dar 2 à sexta. Agora sim eu posso trabalhar com os expoentes, descartando as bases. 6 igual a 6t. Então eu posso dizer que o tempo
é 1 hora. Letra A. Uma questão também bem simples de função exponencial. Obrigada, gente, pelo tempinho vendo essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam que função exponencial é um conteúdo que cai muito no SSA, cai também no Enem. Estude as propriedades da multiplicação, da potenciação, que são propriedades muito interessantes para ter um bom entendimento de função exponencial. E até a próxima. Até mais.